Fala aí galera, aqui é o dono do canal trazendo a parte 2 de todas as espécies que o Omnitrix teve, desde a série clássica, a série de Ben 10 Reboot. Hoje, mais uma vez agradecendo ao pedido e o comentário da inscrita Camila Barros, mais uma vez obrigado. Vamos então bora para o vídeo. No vídeo anterior, o Ben 10 terminou com 1.903 amostras de DNA e 50 alienígenas desbloqueados, somando ao seu DNA base 51 transformações. E entramos na série de Força Alienígena. O Ben agora com 15 anos, ele havia, como eu falei no final do outro vídeo, retirado com a ajuda dos seus familiares o Omnitrix. Mas depois que seu avô é sequestrado pelos soberanos, com a ajuda de seus agentes adormecidos, os Deniales, o Ben vai e coloca o Omnitrix de novo em seu pulso. Isso faz com que o Omnitrix reconheça seu DNA base novamente e o repermita usá-lo. Isso é provado quando o Albedo usa o Omnitrix. Ele cria um Omnitrix protótipo que também depende da corrente Kodo, o código Kodo String em inglês, e se transforma numa cópia perfeita de Ben. E depois, com o choque temporal, ele fica com os cabelos e pele e pelos brancos e o resto da roupa toda vermelha, assim como o seu relógio. E os olhos também. Isso também passa no Super Omnitrix também, onde vemos novamente o DNA base confirmado de Ben. Então, nesse momento, o Omnitrix entrou em modo de recalibração para o nome dele agora Ultimatrix 00 ou Nitrix, sendo o Omnitrix recalibrado do protótipo agora. E quando ele termina de se recalibrar e ele se encolhe para um modo mais fino, o Ben perdeu todas as transformações que ele adquiriu até o momento. Porém, 10 novas transformações são desbloqueadas, sendo elas Fogo Fato Abrochado Adulto, Eco-Eco, Enormossauro, Arraia-Jato, Friagem, Cromático, Artrópode, Macaco-Aranha, Gosma e Alien X. E o Ben permanece nessas 10 transformações por longo das 2 primeiras temporadas. Porém, lá no início, ainda no terceiro episódio, em Max Desligo, o Omnitrix escaneia um Xinósto, que é o parasita lá dos Deniales, que ao se fundir com os humanos gera um Deniale, e adquire uma nova amostra de DNA, saltando o número novamente para 1.904 amostras de DNA. Porém, o Omnitrix vê que esse DNA não é, no caso, racional, ele era irracional, e o deleta da corrente Kodo String caindo novamente para 1.903 amostras de DNA. Aí depois, lá, iniciando o episódio da Guerra dos Mundos, a primeira parte, o Azimuth vai e desbloqueia o controle mestre para o Ben. E assim o Ben tem acesso a todas as 1.903 amostras de DNA disponíveis naquele momento. E com o controle mestre desbloqueado, ele desbloqueia vários de seus aliens que ele possuía, sendo um raio de canhão, mas agora a versão turva, o glutão, mas agora a versão turva, o gigante, mas a versão turva, além de outros aliens, o chamas, que é mudado também, que é outra versão do primeiro chamas, que é normal, e o besta. Além de que ainda o Ben desbloqueia outros aliens que também não são vistos, que são 5, que é visto no episódio quando Dracosiano vai dar lá as medalhas de honra para o Ben, e o Ben procura o seu DNA no Omnitrix. Sendo que foi confirmado que o Ben havia desbloqueado Dracosiano, se chamando Ben Dracosiano. Ainda, Ben havia desbloqueado também o DNA de Gax, o DNA de Ugrus e Forgen, que são aliens criados como piada pela equipe de produção, mas que não tiveram designs revelados. E um outro alien que aparece um ícone de um alien desconhecido. Quando os fãs sugeriram se era o Chamas ou o clone, foi dito que não era, segundo Derek J. White, nem Chamas nem o clone. Então, juntando os dois e com a ideia que nem, por exemplo, Fogo Fato Abrochado Adulto, que é a ideia do Chamas com cipó selvagem, eu dei o nome para esse alienígena desconhecido de Fogo Multiplicador. Aí fecha os 5 alienígenas aí. E isso cria um total agora de mais transformações para o Ben, porém, como o Ben tinha ficado sem transformação dos DNAs, o Ben teria agora só 20 transformações. Aí no episódio Guerra dos Mundos parte 2, é confirmado que o DNA soberano está no Omnitrix, que o Ben tem o DNA soberano lá, mas é o puro, embora o Omnitrix altere o DNA de todos os soberanos,
curando eles da sua esterilidade e fundindo com amostras de todo o seu banco de dados de alienígenas do Omnitrix. Aí, até o que sabemos, esse DNA também foi desbloqueado para o Ben usar, pulando o número para 21 transformações. Daí, seguindo ainda a série, no episódio da vingança do Vilgax, o Ben e o Kevin têm a ideia de mexer no Omnitrix. Eles o revertem para sua forma original e depois volta no recalibrado. Porém, Azimuth o adverte para não tentar, que não iria desbloquear o controle mestre naquele momento novamente. Porque depois da Guerra dos Mundos, o controle mestre já havia sido bloqueado novamente, o Ben mantendo só essas transformações que eu falei. Mas Ben teimoso, então nisso, 3 formas alienígenas já do Ben escapam do relógio, sendo o Gosma, o Gigante e o Macaco-Aranha. E Vilgax chega à Terra, já tendo conquistado 10 planetas para conquistar a Terra, o seu 11º planeta, e obviamente assassinar Ben. Então, ao que sabemos, com a perda desses 3 aliens, o Omnitrix cai para 1.900.000 amostras de DNA. E ainda nesse episódio, durante a luta com o Vilgax, o Ben tem o cromático destruído, caindo agora o número para 1.899.000 amostras de DNA. Mas nesse episódio, o Ben usa o icônico modo de escaneamento do Omnitrix recalibrado e recupera as 3 transformações, subindo o número novamente para 1.902.000 amostras de DNA. Porém, um detalhe aí deve ser ressaltado. Com o subimento dessas amostras de DNA, o Ben também ganhou um novo alienígena. O DNA Petrosap foi fundido, criando assim a mente de Sugilite, que também, como Zinsker, tinha ficado preso no Omnitrix com a amostra de DNA, e assim gerou o diamante cromatizado, subindo o número de alienígenas agora para 22. E outro detalhe deve ser ressaltado que o cromático não havia sido perdido, só bloqueado temporariamente, então o número ressalta para 1.903.000 amostras de DNA. Isso seria comprovado depois no episódio lá no final da 4ª temporada, lá o Segredo do Cromático, onde o Tetrax, usando uma arma, separa o Sugilite do diamante. O Ben é revertido de volta à sua forma normal, e depois o Sugilite lá no planeta explica que a amostra ainda está no Omnitrix, só está bloqueada. E aí tem toda aquela parte de ele pegar o cristal lá e ressuscitar o planeta Petrópia e instalar os planetas alinhados para ter a força total, ressuscitar as luas e os Petrosaps, que agora tem a forma do diamante que o Ben possui, diamante cromatizado, sendo isso diferente da série original. Até aí o Ben manteve um total de 22 transformações. Seguindo aí, depois ainda pulando agora para a 2ª temporada, o Ben desbloqueia 3 DNAs. Primeiro, o Hat, o estrela polar do banco de dados, e ele escaneia depois os nanochips lá no filme lá, A Invasão Alienígena, e adquire o DNA do Nanomech, uma fusão que o Omnitrix fez semelhante ao diamante e o cromático de humano com um nanochip. E aí as transformações agora saltam para 25. Depois o Ben, como eu disse para vocês, é teletransportado lá para Primus pelo Azimuth para protegê-lo do Vilgax, que queria se vingar destruindo a corrente Code do Stream. Daí o Ben escaneia um dos volíticos biópsis e adquirindo a amostra do DNA Ben Vespa. Assim o Omnitrix solta do seu pulso e vai com eles, sendo o Azimuth que o coloca depois. Porém, um detalhe deve ser ressaltado. Embora pareça que o número subiu para 1.904.000 amostras de DNA, ainda permanece 1.903.000 amostras de DNA, porque esse escaneamento foi apenas reconhencial, e não um escaneamento de possuir mesmo, tá ligado? Então ainda 25 transformações. Aí depois, no início da 3ª temporada, o Ben recupera seu Ali, que tinha sido removido da corrente Kodo e caído para 1.902.000 amostras de DNA, que foi o Zinsker de novo, lá no... Ele vai dominar o planeta do Vilgax, sei lá. Então, o Ben usa o método de recuperar alienígenas do Omnitrix, esse modo, salta na frente e Zinsker entra nele, o repreendendo de volta na corrente Code do Stream, mas depois sendo expulso mais tarde por Azimuth. Assim, o Ben recupera a transformação do Fantasmático sem capa, e o número de transformações agora dobrou novamente para cima. Bom, pessoal, e até aqui isso já gera 76 transformações em alienígenas,
contando DNA base de Ben 77, mas vamos deixar ele fora. Aí vocês devem estar todos aí curiosos para saber por que eu incluí todos esse monte de aliens não canônicos e não oficiais. L.J. White disse que na fase do Ben 10, Força Alienígena, pode desbloquear o controle mestre em Guerra dos Mundos. O Ben teve um total muito grande de alienígenas, chegando a 90 alienígenas desbloqueados, sendo maior do que todas as outras séries, com exceção, lógico, do Omniverse, sendo maior até do que a Supremacia, que mesmo bem tendo o Super Omnitrix, ele não recuperou tudo que ele possuiu. E aí é que eu agreguei tudo isso aqui, conforme ele falou, para ajudar na contagem. Tirando o DNA de Benson, ainda temos 76 transformações ainda, faltando aí um tantinho legal para alcançarmos 90. Se você está gostando do vídeo até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe bons comentários positivos aí sobre a série embaixo. E não perca os próximos vídeos que eu estou fazendo sobre o Super Omnitrix, o Omnitrix definitivo do Omniverse, sobre o Omnitrix do reboot, tá? Então, de volta aí ao vídeo, eu agreguei isso aí para poder dar essa quantidade a mais de aliens. Então, até agora, pessoal, nós temos um total aí de 76 transformações, incluindo bem 77 transformações. As outras transformações que havia desbloqueado, e é considerado que ele desbloquearia também lá em Omniverse quando fizesse 16 anos, seria Tenslish, Pixelin Loaf, Croc Duster, Overworld, Tenslish, Splatterator, Dropisius, Tranquil Chisne, Tinkerbell, Mr. Sister, Tiug, Tenwalk Dread, Poliwhirling, Balde de Ferramentas, Morph-Det, Torchberry, Pro de Lefoot, que seriam os outros desbloqueados. Porém, um ponto, pessoal, deve ser ressaltado aqui. Agora já saltou para 94 transformações. E esse número vai ser muito mais poderoso em Força Alienígena. Vamos incluir também outros aliens que no controle mestre em Guerra dos Mundos o Ben teria desbloqueado e ficaram tudo em oculto, sereno. Sendo eles Caixa de Areia, Cobra, Couraça, Fungui, Gurge, Warp, Lurk, Transmurto, Skeletons, Ligum, Jack Ten Freeze, Kigley of Ten Sumurne, Terrorsaurus, Brain Drain, Bungie Sponge, Mealymout, Hippopotamus, Skid Max, Crabtesk, Sonambulizard, e além de outras transformações que pertencem ao planeta Terra, como Ben Elefantes, Ben Rato Branco de Laboratório, Ben Golfinho, Ben Lemuri, Ben Papagaio, Ben Porco, Ben Muroide, que também é um ET, considerado junto com Besta as duas espécies menos inteligentes do Omnitrix e de linguagem mais complexa, sendo que o Muroide consegue tradução no tradutor universal do Omnitrix, enquanto a linguagem dos Vulpimans, o Besta, não possui tradução. No caso, Baleia Orca também, Unitauro e Tabef, que vemos lá em Omniverse, que seriam outros dos DNAs. Ainda também aqui, seguindo essa lista, teremos ainda um Fluidamas, como outro, Ben Dragão, e teremos também, segundo informações, DNA de Diagon no Omnitrix, que seria Ben Dagon ou Ben Diagon, como vocês preferirem. Aí cai outras perguntas agora que vocês vão me fazer. Por que eu agreguei todos esses outros aliens e ultrapassei o número estipulado pela produção de 90? Bom, pessoal, porque como eles dão esse total de alienígenas, para começar, não tem aliens aí, não tem respaldo na série de quais seriam essas espécies para atingir um número tão grande assim. E pelo o que se fala, essa série só perderia para Ben 10 Omniverse, tendo um total de mais alienígenas. Mas, como todos esses aliens não canônicos existem, eu agreguei, pesquisei bem, juntei todos eles e agreguei no vídeo. E vocês vejam que já ultrapassou bem o valor estimado, né? Então, nós tínhamos chegado àquele total de 94 alienígenas lá no Brum de Lefoot, né? Ultrapassando 4 de 90, tá? E a marcação de 90 teria dado um pouquinho antes lá no Poliwhirling. Mas, porém, como ultrapassou, já vemos o respaldo que essa série
tem muito mais em oculto. Outra pequena dica que eu quero dar é que naquele episódio que o premiador dracosiano vai lá entregar o prêmio para o Ben, referente ao Império Dracosiano, que também, bem além de salvar o mundo dos soberanos, mais tarde salvaria os dracosianos lá, o príncipe dracosiano lá de ser engolido lá pelo aquele Pantoge lá, o rei dos Pantoges, no planeta Pantopage lá, quando ele se transforma no Hat, e seria premiado novamente depois. Mas um detalhe deve ser ressaltado, pessoal, quando o Ben diz que vai achar o DNA dele, aparece também o DNA lá do fogo multiplicador, vemos que ele vai rolando, o que significa que quando o controle mestre foi desbloqueado, havia muitos e muitos alienígenas desbloqueados naquele momento. Porém, a série não dá o respaldo. Aí os produtores, mais pra frente o próprio, no caso o Derek lá, né, J. White, falando que a série chegou a 90 alienígenas. Mas se formos agregar os não canônicos e muitas citações, esse número extrapola muito mais. Bom, e tirando a transformação de Ben, que é o DNA base, vamos agora para o final dessa série. Lá, um episódio antes da destruição do Omnitrix, quando o Vilgax pressiona o Ben e o Ben dá o Omnitrix para o Vilgax. E depois, quando o Ben inicia a sequência de autodestruição para forçar o Vilgax dar para ele o Omnitrix ser calibrado, o Vilgax acha que Ben está blefando e tenta usar o Omnitrix. Mas como o Omnitrix só foi carregado por alguns minutos e não por horas ou dias, ele não poderia destruir o universo como na série clássica. Então só se explodiu ali e Ben perdeu o Omnitrix ser calibrado assim. Mas o Ben usou a sequência do modo de autodestruição no Super Omnitrix, que reconheceu a voz de Ben. Lembra aquilo que eu falei para vocês no começo do vídeo? Que o DNA base é o DNA do Ben? Isso também vale no Super Omnitrix e na última versão do Omnitrix definitivo da linha do Ben Prime, tá? Prestar bem atenção nisso. Então, o Albedo se convence e dá para o Ben. O esquema do Super Omnitrix estava vermelho com o Albedo. Ao Ben colocar, ele se torna verde, assim como os olhos dos alienígenas verdes. A compreensão que o Ben tem de falar o nome dos aliens, dado pelo Omnitrix ser calibrado, também tem no Super Omnitrix, ou Ultimatrix, né, que é o Omnitrix Supremo, uma versão que Azimuth tentou construir o Omnitrix definitivo, mas que Albedo roubou o núcleo e o estabilizou com os pedaços do seu destruído Omnitrix protótipo. Lá quando ele se chocou com o Ben no recalibrado e construiu a evolução, no caso, desculpa pessoal, o recurso da evolução, né, para evoluir infinitamente os aliens, e outras várias funções que Albedo colocou no Super Omnitrix, que nem ele usou, mas ele sabia, e nem o Ben usou, porque o Ben, é lógico, é um cabaço e não descobriu nada. Então o Ben desativa a sequência de autodestruição e inicia o Super Omnitrix. Porém, o Super Omnitrix, quando o Albedo o colocou e o construiu, ele modificou a roupa de vários alienígenas do Ben, e para não zerar igual na sequência do protótipo recalibrado, ele sequenciou, no caso, e sincronizou o recalibrado com o novo Super Omnitrix. Assim, quando o Ben usou, ele conseguiu virar de cara o Fogo Fato, e com recurso da evolução suprema, usou pela primeira vez e evoluiu para Fogo Fato Supremo, tá? E no caso, estava sincronizado os alienígenas. Mas eu vou dar umas explicações se o Ben teria mantido toda essa carga gigante de ETs até no Supremacia. E também vou explicar sobre as mudanças de roupa e várias modificações, aliens que o Albedo desbloqueou e o Massa Cinzenta que ele tentou desbloquear para voltar à forma galvaniana e não conseguiu, devido a um dedo de Azimuth que o impediu aí, enviando um controle metal para não ser acessada a forma galvaniana. O Super Omnitrix, assim como seu protótipo destruído, o do Ben e o recalibrado, os três, e com o Super Omnitrix 4, também depende da corrente Codestream para a liberação de DNAs alienígenas. Então vamos lá para o número de transformações finais dessa série. Recapitulando o vídeo agora, pessoal, repito, recapitulando o vídeo, o Ben terminou essa série com 127 transformações, com as últimas que eu falei, de alienígenas, desde o início da força alienígena até o episódio em que Vilgax pegou e o Omnitrix se autodestruiu, encerrando o protótipo recalibrado, assim como o protótipo de Albedo, que já era recalibrado também.
Ambos os 4 foram extintos e iniciamos a série agora o Super Omnitrix de Ben 10 Supremacia Alienígena, terceira da franquia. Com a transformação base de Ben vai para 128 transformações, porém, até o momento é 127. Então vamos recapitular tudo. Na série clássica que eu falei anteriormente, seria 50 DNAs que o Ben desbloqueou, com o seu DNA humano base 51. Na série de Força Alienígena seria 127 DNAs, com seu DNA base 128 DNAs. E vamos prosseguir para a série de Ben 10 Supremacia Alienígena. E aqui encerramos Força Alienígena. Agora eu quero dar uns pequenos spoilers aqui antes de eu encerrar esse vídeo, tá? Que são os seguintes. Bom, pessoal, para vocês aí que também estão acompanhando a série, o Albedo faz muita coisa no Super Omnitrix que não temos sequer explicações durante a série, nem os eventos de Ben 10 Supremacia Alienígena, que nem a troca de roupas, mas percebemos isso lá na entrada na abertura de Ben 10 Supremacia Alienígena. Também vemos que o Albedo também fez algumas alterações também no catálogo alienígena e tal. Desbloqueou DNAs como 4 braços, o clone, que é o Idem, e outros que vamos ver que foram em oculto. Ele tentou voltar à sua forma galvaniana, mas Azimuth o barrou, impedindo. E o Super Omnitrix também não tentou escanear Vilgax porque já possuía o seu DNA na corrente Cold Stream, assim como também o Super Omnitrix não tentou escanear várias outras espécies alienígenas. Inclusive em vários episódios o Ben tenta conseguir escaneá-los, mas o Omnitrix sequer se move, provando que eles já estão na corrente Cold Stream, porém seus DNAs estão bloqueados. Eu vou estar falando deles na série do próximo episódio, parte 3. E também sabemos que o Ben fora de cena escaneou 6 alienígenas e reordenou sua lista, ou seja, ele tinha mais alienígenas também do que foi apresentado na série. E também, além das transformações, com essa série incluída, como eu falei para vocês, eu termino com 1.906 amostras de DNA. O Ben teria perdido, com a inclusão da série original, apenas o DNA do feedback que estava dentro do corpo de Malware e não seria recuperado até Ben 10 Omniverse. Senão seria 1.907 amostras de DNA. Então encerramos essa série com 1.906 amostras de DNA. Na clássica seria para encerrar com 1.904 amostras de DNA. Mas como o Ben pede o DNA condutoide e ele é excluído do Super Omnitrix, não quer dizer do Omnitrix protótipo, fica 1.903. E só fica com esse número que mantém, se não seria 2, não é graças aos Inscary e mais seus capangas, mas também pelo Alien Ben e eu. Outra curiosidade é que o planeta Sinrônia, que seria Anu Sinrônia, pertence ao sistema fantasmagórico de Anur, tá? Que fica na borda escura da Via Láctea. Isso é outra dica que eu quero dar para vocês. Bom, pessoal, espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se curtiu, se inscreva no canal. Compartilhe, deixe bons comentários aí. Foi complicadinho reunir as informações, mas eu consegui. E tá aí para vocês pegarem mastigadinho e entenderem melhor um pouco a série. Devido aos vários pontos de incógnitas ou partes que não são muito explicadas e não tem muito sentido aí na série, tá? Eu vou estar fazendo um vídeo da parte 3 e lançando aí no canal. E vocês poderão estar acompanhando aí, tá? Esse vídeo, a editação foi rápida, então eu não vou conseguir deixar link aí na descrição para o próximo vídeo ou para o anterior, tá? Então, leia o título no canal e na pasta aí, como eu falei o nome no outro vídeo, estará todos os vídeos para vocês acompanharem, tá? E na parte 3 eu vou estar trazendo mais informações sobre o terceiro relógio da série, o Super Omnitrix, ou Omnimatrix Supremo, ou em inglês Ultimatrix. E relembrando, é o último que vai ser conectado com a corrente Cold Stream. Haverá novas escaneações, muita coisa nova, muita coisa que o Albedo fez, enfim. E lembrando que a série já se inicia com DNA base de Ben, tá? Então, é isso, pessoal. Espero aí que vocês tenham gostado. Eu também tirei informações de outros vídeos que eu assisti e que também falam desses temas dos alienígenas. E
Mais uma vez agradecendo ao pedido da inscrita Camila Barros aí. Então, pessoal, é isso. E falou!